Vamos abrir esta edição de hoje com um assunto polêmico que está rendendo. Tem dias. O presidente Lula determinou pessoalmente que o Itamaraty bloqueasse a entrada da Venezuela nos BRICS. O bloqueio durante a cúpula do grupo em Kazan, na Rússia, aprofunda ainda mais a crise entre o governo brasileiro e Nicolás Maduro. A apuração é dele, o nosso analista sênior Américo Martins, que já chega ao vivo agora com a gente no Bastidores CNN. Américo, me conta o que você descobriu sobre, portanto, uma ordem que veio de cima. Não foi somente Mauro Vieira que chegou a essa decisão. Ele cumpriu com o pedido do presidente da República. Exatamente, Tainá. Muito boa tarde para você, para o Uribe, para todo mundo que nos acompanha aqui nos bastidores. Eu acompanhei essa cúpula lá em Kazan, na Rússia, muito de perto. Fiz a cobertura para a CNN Brasil ali, conversei com vários diplomatas, inclusive de outros países, e continuei essas conversas à medida em que a temperatura aí dessa crise entre Caracas e Brasília vinha aumentando. O governo do presidente Nicolás Maduro não engoliu esse bloqueio brasileiro. A diplomacia brasileira trabalhou contra a entrada da Venezuela no bloco dos BRICS, que é esse grupo de grandes países em desenvolvimento, e depois que o Maduro voltou a Caracas, a sua chancelaria continuou atirando contra o Itamaraty, contra diplomatas brasileiros. E ontem, o presidente Nicolás Maduro, numa entrevista, disse que o Itamaraty, inclusive, servia aos interesses dos Estados Unidos. E eu acabei a minha apuração, que tinha começado ali em Kazan, na Rússia, e posso confirmar que a ordem veio diretamente do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, para bloquear a entrada da Venezuela no bloco dos BRICS. E por que aconteceu isso, Tainá e Uribe? Porque o presidente Lula está irritadíssimo com o presidente Maduro desde as eleições presidenciais na Venezuela, que foram muito controversas, aconteceram no finalzinho de julho. Ali aconteceram, como a gente reportou muitas vezes aqui no Bastidores, na CNN Brasil, existem, vamos dizer, muitas evidências de fraude, para não dizer que as fraudes estão absolutamente comprovadas, mas as evidências são muito fortes. Depois aconteceram muitos protestos também na Venezuela contra essas evidências de fraude. E a autocracia venezuelana partiu para o ataque contra a oposição. Muitas pessoas morreram, mais de 2.000 pessoas foram presas nessa repressão contra os opositores na Venezuela. Enquanto isso, o Brasil atuava diplomaticamente para tentar convencer o Maduro, em primeiro lugar, a diminuir essa repressão, segundo lugar, a atender ali o espírito dos chamados Acordos de Barbados, onde as eleições foram desenhadas com o aval da diplomacia e do próprio presidente Lula. O presidente Lula foi fiador desse processo eleitoral na Venezuela e, por fim, o governo brasileiro continuava insistindo ali numa saída política, que o Maduro encontrasse uma saída política para essa crise. Só que Brasília, o Itamaraty, o Palácio Planalto, o próprio presidente Lula só receberam como resposta o silêncio de Maduro e ações que contradiziam todos os apelos brasileiros. Então, pelo que eu apurei, o presidente Lula, neste momento, sequer quer ouvir falar no Maduro ou nesse processo eleitoral da Venezuela, porque a Venezuela ignorou todos os apelos diplomáticos brasileiros. E aí, o presidente Lula chegou à conclusão de que não se poderia dar esse presente à Venezuela, não se poderia dar essa chancela para a entrada da Venezuela no grupo, sendo que o ditador Nicolás Maduro não estava atendendo aos apelos brasileiros. E ele determinou, então, que o Brasil não deixasse a Venezuela entrar no bloco dos BRICS. Isso aconteceu apesar do Maduro ir a Kazan, tentar dar uma carteirada, como alguns diplomatas chegaram a me dizer, para tentar entrar, porque ele tinha o apoio de Rússia, China e outros países. Mas no final, a diplomacia brasileira ganhou essa queda de braço e a gente confirma que esse pedido, essa ordem veio diretamente do Palácio do Planalto do presidente Lula, para que a Venezuela não entrasse no grupo dos BRICS por conta dessas desavenças todas, o que aumenta essa crise diplomática entre os dois países.